A paz do Senhor, bom dia a todos. Hoje é dia 31 de dezembro de 2023. Agora são 8 horas e 28 minutos. Hoje é o último dia do ano. O motivo de estar gravando esse vídeo hoje talvez você não vai entender, mas daqui a um ano você vai ter um entendimento. E o objetivo, inclusive, não é denegrir nenhuma pessoa, em hipótese alguma. É apenas demonstrar o poder de Deus, como que Deus age em nossas vidas, tá? Esse é o foco principal. E quando a gente se posiciona, Deus ele age de forma sobrenatural. Então é mais ou menos isso, tá? Para você entender, não temos aqui objetivo nenhum de falar mal, denegrir alguma pessoa, tá bom? Então é de mostrar como que Deus age nas entrelinhas, que Deus é soberano e a gente serve a um Deus vivo, diferente de que às vezes a pessoa fala, eu sirvo também o mesmo Deus que você tal, e às vezes não. Até vou explicar nesse vídeo aqui, você vai entender. Eu creio que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas se você tiver paciência e conseguir ouvir ele inteiramente, você vai entender. Então eu sou Jair Rojas da Silva, eu estou hoje presidente da ONG Esportivo Meninas Cataratas e constituída já há 11 anos, né? A ONG está legalmente constituída há 11 anos, toda a documentação, tudo certinho, não há nenhum problema com relação a isso. E nós aqui em Foz do Iguaçu, estamos em Foz do Iguaçu, Paraná, no Brasil. Nós aqui em 2015 adentramos aqui num imóvel chamado Antigo SESI, no bairro do Morumbi. Então estamos aqui desde 2015. Em 2018 nós pedimos ao município de Foz do Iguaçu a cessão de uso por 30 anos. Em janeiro de 2018 foi feito o pedido, né? E aí nós agora no dia 27, só para frisar bem essas duas datas, dia 27 foi quarta-feira e dia 28 quinta, 27 na Câmara dos Vereadores de Foz e 28 quinta-feira. A gente teve aí várias situações que eu queria estar explicando aqui para vocês. Então nós pedimos o imóvel aí, a cessão de uso, que isso é lei, né? Existe a lei 4577 que ela determina até 30 anos para uma ONG, uma associação, ela poder usar o imóvel, né, no sistema de cessão de uso. Quem indica sempre, só para vocês entenderem, quem indica é o executivo, tá? Então é o prefeito da cidade que indica, não é Câmara de Vereadores, não é vereadores, é o prefeito que indica e ele coloca lá na Câmara dos Vereadores para que eles façam a votação e seja feito aí a cessão de uso. Inclusive, hoje é dia 31, nesses últimos dias a Câmara esteve trabalhando, praticamente fazendo cessão de uso. Vários, acho que uns 30 imóveis aí foi feito para várias associações de Foz do Iguaçu. Eu presenciei até pessoas chorando, que realmente foi algo muito bonito. E eles falaram, como é o nosso caso também, né? Agora nós podemos reformar, agora nós podemos pintar, cuidar, né? Que é o nosso sonho já há 8 anos nesse local e não o fazemos porque não temos o documento ainda, porque aconteceu essa situação que eu vou estar explicando o agir de Deus. Então, na quarta-feira a gente esteve na Câmara dos Vereadores, né? Nós aí durante o ano inteiro enviamos novamente os documentos para a sessão de uso aqui deste imóvel e está tudo tramitando, está lá na mesa do prefeito. Só que agora, nós ficamos sabendo por volta do dia 24, 25, que tinha uma PL 194 agora, feito do vereador Adnan, pedindo esse imóvel para a LIFS, Liga Iguaçuense de Futsal, daqui de Foz do Iguaçu, né? E onde atravessou na frente, né? Porque a gente está pedindo esse imóvel já há bastante tempo. Então, creio que seja aí formas políticas de agir, né? E aí me deparei lá que eles estavam lá para votar, a Câmara estava para votar, que o prefeito indicou, né, de próprio punho, indicou essa terra, esse imóvel aqui, para fazer a cessão de uso para a Liga de Futsal. E nós já tínhamos pedido muito antes, né? Nós estamos em cima do espaço aqui desde 2015, né? Moramos aqui dentro, inclusive eu moro com a minha família aqui dentro, né? Então vou explicar bem só para vocês entenderem como que Deus age. E aí estivemos na quarta-feira, né? Movemos aqui todo um aparato de pessoas.
eu me assustei até por volta do dia 21, 22, agora tudo desse mês, dessa última semana, tinha lá, no nosso processo, cada vez que ele se movimenta, eu recebo no e-mail lá, ó, o processo se movimentou, ó, o processo da sessão de uso da ONG Esportiva das Cataratas foi para outra página. E daí lá estava dizendo que está tudo ok, nossa documentação foi tudo aprovada, tudo ok, e só que observar que tem uma PL, né? Um projeto de lei 194. E aí eu fui consultar, foi dia 20, 21, uma coisa assim. E eu me assustei, porque tinha aí a liga de futsal, né, atravessando no meio, e estava para ser votado. Inclusive faltando até documentos lá, que eles não estavam de acordo com a lei, teve que passar por uma análise da Câmara. Frente disso. Aí o que que ocorre? Fomos no dia seguinte lá na Câmara dos Vereadores e falaram, não, ó, isso aqui é dia 27 vai ser votado, né? Ver se a Câmara, se os vereadores vão votar para fazer a sessão de uso para a Liga de Futsal, para a LIFES. E aí nós movimentamos aqui a ONG, né? Chamando aqui pessoas, voluntários, para dia 27 estar lá, para que realmente não seja feita, que não fosse feita a sessão de uso para a Liga de Futsal. Por quê? Porque seria algo até descabido, né? Seria uma jurisprudência contrária. Imagina, uma ONG, a ONG Esportiva Inês Cataratas, está desde 2018 pedindo um imóvel, entra outra agora, atravessa e ela tem direito, então imagina o que ia ocorrer. Isso até é um abuso de poder, não pode ocorrer isso, né? Então não haveria preferência quem pediu primeiro. Qual que é a prioridade? Tira uma ONG para colocar outra? Tira uma que presta serviço para colocar outra? Não tem graça isso, né? Então nós fomos lá, explicamos aos vereadores, né? Lotou a Câmara dos Vereadores. De um lado, Liga de Futsal, eles também convocaram lá crianças, escolinhas, tudo, e foi lá um monte de pessoas, professores, né? E do outro lado a ONG Esportiva das Cataratas, com voluntários, meu Deus, muita gente, e havia uma diversidade muito grande. Lá tinha cego, tinha professora do balé, tinha professores de esporte, porque a nossa ONG ela é abrangente, ela trabalha na assistência social, na cultura, no esporte, ela não é só um foco. Então nós temos um atendimento bem abrangente, distribuição aqui de roupas, alimento, móveis, nossa, sobrenatural. Ontem mesmo veio aqui pessoas, mesmo a gente estando fechada, no grupo Amigos da ONG, nós temos um grupo, se você quiser entrar é só pedir aí para estar entrando, né? Amigos da ONG, nós temos um grupo lá, e uma pessoa pediu uma televisão e veio buscar ontem, né? Nós fomos abençoados aqui, pessoas chegam, trazem as coisas aqui e a gente distribui, né? Então, assim, só para continuar o assunto, aí no dia 27, quarta-feira, estivemos lá. E aquele alvoroço, né, aquela muvuca, nossa, a Câmara foi tomada exatamente só para esse caso, a situação foi algo muito sobrenatural. E tinha vereadores, eles até eles pediram um tempo, uma pausa para se reunirem entre eles, porque viram ali que tinha uma situação muito grave, decisões a ser tomada. Então, o que aconteceu? Ali, bem no meio da Câmara, inclusive veio lá o vereador Adnan e mais uma outra pessoa e dizia o que queria, o que podia ser feito, né? O vereador Adnan, inclusive, propôs a divisão do espaço, né? E Deus já tinha falado, não faça isso, não faça isso. Até porque Deus, há uns 3 anos atrás, enviou um profeta aqui, e este profeta, ele disse o seguinte, vocês unjam esse espaço aqui 7 dias derramando óleo por dentro e por fora. E assim fizemos exatamente como ele pediu. Então nós, às 3 da manhã aqui, consagramos ao Deus vivo, todo-poderoso, ao Deus vivo, que enviou Jesus Cristo, que liberou o Espírito Santo de Deus, tá? Esse é o Deus. Eu falo assim porque às vezes tem gente que fala que serve a Deus, mas na realidade é um outro Deus, né? Deus vivo, né, que enviou seu Filho Jesus Cristo, só tem um. Então, e assim nós fizemos. Então esse espaço ele foi consagrado e ungido a Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então às 3 da manhã nós marchamos aqui 7 noites, né, consagrando, derramando óleo, eram umas 10 pessoas mais ou menos naquela época, por dentro e por fora. Então ele está consagrado ao Papai do Céu, ao Deus vivo que a gente serve, tá?
Então, só para vocês entenderem, né, que esse espaço ele é de Deus, não é meu, da minha esposa, da diretoria, de ninguém. Ele é de Deus, é um espaço consagrado para a obra de Deus. Tanto é que o nosso slogan é uma ONG a serviço do reino, tá? Então nós temos feito assim sempre de acordo com a obediência que Deus tem nos dado, a gente tem cumprido. Então, bem no meio da Câmara dos Vereadores ali, nós tínhamos o quê? O vereador tentando pactuar algo. E Deus já me falou no dia anterior, não divida o espaço. E ele me explica. Ele explicou porque é o seguinte, esse espaço já foi consagrado inteiramente, né, a ONG Esportiva Minas Cataratas. E se fosse dividir, íamos estar dando legalidade documentalmente a um outro grupo de pessoas, né, que bebe sua cervejinha, nada contra, tá, gente? Que tem aí as suas formas de vida, né? E não estava correto. Por quê? Porque foi consagrado a Deus. Deus disse, não faça isso. Então, a gente não fez, tá? Então, não era para dividir. Tanto é que eu falei com o vereador Adnan, eu falei assim, olha, não, ou é para eles ou para a gente, mas não dá para dividir, porque é a ordem de Deus, Deus é soberano, né? Deus já tinha nos revelado isso, a gente se reuniu com toda a diretoria e a gente tomou essa decisão para que realmente não fosse o espaço dividido, até porque a gente tem inúmeros de informática, cursos de violão, profissional, cabeleireiro, arte, escultura, esportes. A gente vai até subir um andar aqui esse espaço, né? Para que tenha mais espaço. O local é grande, mas a gente vai fazer um andar acima. Isso é um sonho que toda a diretoria já conversou e a gente vai acabar fazendo. Então ali ele tentou fazer um acordo de paz, dividir o espaço. Não, dissemos, né? A forma mais correta seria... e aí, como vamos resolver isso? Eu falei, olha, a forma correta é a pessoa retirar, né, esse pedido, esse processo, pedir desculpa e ir embora. Até porque se eu vou aqui na Guarda-Mirim, na AFA, no CAIA, eu vou lá, o Jair vai lá e fala o seguinte, eu quero aí um pedaço dessa terra, entendeu? É uma vergonha, né? Então eu vou lá, Guarda-Mirim, me dá metade dessa terra aí. Aí o que o vereador vai lá para falar, divide com ele, que tá tudo errado, né? Na realidade eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que me recolher, né? Eu falo, Guarda-Mirim, me desculpa, e eu faço o seguinte, me perdoe, né? Então o mais correto ali era o vereador falar, olha, me perdoe, desculpe, eu errei, eu não sabia, estou retirando o processo, pede desculpa para a ONG Esportiva Minas Cataratas e vai embora. Esse é o correto que Deus, agindo completamente como Deus quer, o que está justo, correto, honesto, é o que deveríamos fazer, né? Mas ele não o fez, queria dividir. Então já foi errado da entrada no processo. Creio que ele sabia que a gente estava lá, porque o cabeça de tudo é uma pessoa chamada Rita Lee. Ele veio nos visitar na metade do ano. Então ele veio nos visitar, sabe que a gente está aqui, e mesmo assim, com certeza, deve ter pego aí o processo, pegou o vereador aí e deu entrada junto ao prefeito, que são tudo amigos, e aí vieram para cima da gente, né? Mas como que Deus age? Olha só. Então não foi feito, né, a forma correta. A primeira foi errada da entrada no processo. A segunda, de saber que a gente estava naquele dia naquela Câmara, que ia ser votado, pedir desculpa, vou retirar o processo e vaza, vai embora. Esse é o correto, né? Mas não o fez. Então ficou ali tentando fazer algo e todos os vereadores já sabiam do ocorrido, que a gente está lá, toda a documentação legalizada, dada a entrada, que era para ser votado nós, não eles, né? Nessa data, dia 27, era para estar votando ali a ONG Esportiva Minas das Cataratas e está tendo a sessão de uso por 30 anos nesse espaço. Esse é o correto que o senhor prefeito devia ter feito, né? Mas ele não fez. Disse, inclusive, para o vereador Adnan ali no meio, bem ali, a 1 metro à direita, cheio de gente ouvindo, à esquerda também. Eu disse o seguinte, o senhor prefeito Chico Brasileiro teve 2 oportunidades
de fazer a obra de Deus, de abençoar a ONG Esportiva Minas Cataratas. Porque em 2018, quando nós pedimos toda a documentação, tudo certinho, não faltava nada, também em dezembro ele correu e fez a doação para o do imóvel para o dezembro, porque janeiro era ano, né? Então, né, em 2018. E acabou fazendo agora de novo. E Deus já tinha me revelado e disse o seguinte, que agora, né, era dia 27, eu falei, vereador Adnan, agora nem que o senhor prefeito Chico Brasileiro queira fazer a sessão de uso para a ONG Esportiva Minas Cataratas, não dá mais. Deus deu a ele 2 oportunidades e ele não soube aproveitar. Então depois não diga que a mão de Deus pesou e eu não sabia, porque ele teve 2 oportunidades e não o fez. E aí chegou na última semana do ano, o que aconteceu? Aconteceu tudo isso, né? Ele está fazendo uma sessão de uso para uma liga iguaçuense de futsal, né? Atrelado com Rita Lee, com Adnan, prefeito, o trio, né? Mas tudo bem, não vamos falar mal de ninguém aqui. Eu só queria informar vocês, aí eu falei, Adnan, bem ali no meio da câmera, no início, né? Adnan, olha, eu sirvo a um Deus vivo e Deus me informou que ele teve 2 oportunidades e não o fez. E agora, nem que ele queira, ele não pode mais. Muito bem, aí foram se reunir e era um bochicho daqui e de lá, né? E daqui a pouco o vereador Adnan veio, pegou 3 de uma turma, pegou 3 de outra turma, ali mesmo na Câmara, e reuniu e falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retirar, nós não vamos doar para a Liga, porque olhou para mim e falou, porque eu sirvo ao mesmo Deus que vocês servem. Olha só, presta atenção. O vereador Adnan disse, eu sirvo ao mesmo Deus que vocês servem. Né? Muito bem, então só para resumir, nesse dia eles fizeram uma manobra ali, né? Foi colocado uma emenda ali, uma vereadora colocou uma emenda e daí para que não houvesse aquela votação no dia 27, quarta-feira, né? Aí bacana. Aí eu cheguei no dia seguinte, quinta-feira, dia 28, bem de manhã, orando a Deus. Deus me deu a seguinte revelação. Ali no meio da câmera, quando eu falei que eu sirvo a um Deus, né? E aí eu, logo depois, né? Uma meia hora depois, o vereador Adnan reuniu 3 daqui, 3 de lá, e ele disse, eu também sirvo a um Deus, o mesmo Deus que vocês servem, olhando para mim. Aí Deus me deu a revelação no dia seguinte. Deus falou, não, vereador Adnan não serve o mesmo Deus que nós servimos. E Deus me explicou, porque é o seguinte, o vereador Adnan pegou um projeto, né, PL 194, 2023, se você consultar, vereador Adnan, o nome dele está lá. Ele, o Deus que o vereador Adnan serve, falou assim, pega esse projeto, vai lá, expulse a ONG Esportiva Minas Cataratas e dê aquela terra para a Liga Iguaçuense de Futsal, LIFS. E o Deus vivo que Jair, família, aqui nós da diretoria servimos, é um outro Deus, é o Deus vivo. Deus falou, Jair, vá lá com escudo e se defenda. Somente com escudo. Então nós fomos lá com escudo. O escudo está aqui, né? Aí a gente foi lá para se defender. Eles atacando e a gente se defendendo. E aí Deus falou o seguinte, Deus não é Deus de confusão. Se ele disse que o mesmo Deus que ele serve é o nosso, Deus não é de confusão, né? Então precisa ver, gente, que às vezes, se você pega na Bíblia, a Bíblia tem milhares de deuses. Deus Moloque, Aserá, inúmeros deuses, né? Então por isso que Deus, o Deus vivo, ele fez o seguinte, que estava havendo muita confusão. Então o Deus vivo fez o seguinte, ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, que andou nesta terra, explicou, ensinou, curou, mostrou
deixou um legado chamado Bíblia, né? Então ele passou por aqui, foi e deixou o Espírito Santo de Deus. É isso. Deus, Jesus e Espírito Santo, é Trindade. O Deus Criador, ao qual eu sirvo, ele lê a Bíblia, pratica a Bíblia, né? Então, não é o mesmo Deus, desculpa aí, mas o vereador lá, ele serve um outro Deus, não é o mesmo Deus. E Deus não ia fazer isso. Deus não é de confusão. Deus não ia falar, vereador Adnan, vai lá e dê essa terra para Lífis. E Deus não ia falar, Jair, vai lá e se defenda. Isso é confusão, né? Então a gente tem que ver o seguinte, um Deus vai vencer. Um só Deus vence. Então quem que vence? A gente vê qual que é o Deus que a pessoa serve, né? Então, graças a Deus, fomos o vencedor, porque a gente serve a um Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Nós temos Deus, Jesus veio, ele precisou passar por aqui, porque aí quando ele foi tudo, se você pega a Bíblia é Jesus. Você pega o Antigo Testamento, ele fala o quê? A vinda do Messias, Jesus. O Novo é o quê? Os relatos de Jesus. Se você tira Jesus da Bíblia, não sobra nada. É um livro normal, entendeu? Então, qual que é o foco da Bíblia? A Bíblia fala de Jesus, né? Então, Jesus, ele foi necessário vir para cá para nos ensinar, falar conosco, né? Nos instruir, deixar um legado chamado Bíblia. Aquele que lê a Bíblia e pratica a Bíblia, aí sim, ele serve a um Deus vivo. Mas, não é só conhecer a Bíblia, tá? O diabo conhece a Bíblia de cabo a rabo, né? Então a gente tem que ler e praticar. Então a gente lê, honesto, justo, correto, digno, né? E quando o vereador foi propor dividir espaço, ele já estava no segundo erro. Primeiro erro, entrar com o projeto. Provavelmente ele sabia que a gente estava aqui. Porque o segundo erro, ele poderia fazer o seguinte, na segunda situação ele fala, desculpa, eu não sabia que vocês estavam lá, mas se ele já sabia, ele não podia fazer isso. Então ele poderia, o ideal seria ele falar assim, me perdoe, porque todo ser humano erra. Então ele fala, me perdoe, eu vou retirar o processo, eu não sabia que vocês estavam lá, vou retirar e vocês me perdoem. E acabou, pronto. Mas se ele já sabia, não poderia fazer a parte 2, porque um erro leva a outro. E o erro, sempre, cedo ou tarde, você vai ser revelado, vai te complicar, né? Então a gente tem que ter uma vida correta, digna, né? Ok? Então, continuando. Aí, bacana, acabou o dia, viemos embora, né? Viemos embora. E o interessante, gente, que a gente nem ia estar lá. Se a gente não tivesse lá, ia ser votado, a gente já estava agora eles estavam aqui já trocando cadeado, né? Mas aí Deus deu um sonho, por volta do dia 25, um sonho para uma pessoa que ela trabalha aqui conosco, dizendo, a minha esposa estava numa cadeira, sentada, e roupas pegando fogo. Um monte de roupas do bazar pegando fogo, né? E ela estava sentada e as roupas pegando fogo. Na hora, Deus deu a revelação, porque eu estou casado há 11 anos com a minha esposa e é só sonhos, e a gente segue os sonhos. Deus revela até corações de pessoas, sobrenatural. Quando você tem intimidade com Deus, ele vai te revelando as coisas. Aí o que aconteceu? Esse sonho, a revelação na hora, levante-se e se mexa, né? Então foi onde a gente começou a movimentar, aí reunimos toda a diretoria, o pessoal começamos a movimentar para ir lá na Câmara no dia 27, né? Atendendo ao sonho. Até porque a gente ficou triste com a situação, mas praticamente nem ia fazer nada, né? Mas aí fomos lá, se movimentamos e acabamos lá, acabou ter toda essa situação, né? Então os sonhos são importantes. Os sonhos, para você entender, a Bíblia relata, por exemplo, uma cidade chamada Nínive. 40 dias a cidade vai ser destruída, 39, 20, 15, 10. Então o profeta, ele foi lá e ele disse que a cidade ia ser destruída em 40 dias, né? Então, o sonho, você precisa entender, o sonho é profecia, tá? O sonho, se ele for ruim, você tem que mudar alguma coisa, para que aquela desgraça não aconteça. Se o sonho for bom, é dizer o seguinte, continue o que você está fazendo, continue, você está no caminho correto, né? Mas se for ruim, cuidado.
Então o sonho era ruim, sentado, roupa queimando, revelação, levante-se, se mexa, vamos, bora, né? E foi o que aconteceu, a revelação do sonho foi sobrenatural. Então, em função do sonho, a gente teve toda essa situação aí que Deus agindo, né? Então, a cidade de Nínive não foi destruída em 40 dias, né? Mas o profeta falou, o profeta foi lá, em 40 dias vai ser destruída, entendeu? Em 3 dias, 2, vai ser destruída. Mas ela não foi. Por quê? O povo mudou, né? Tanto é que o profeta Jonas, ele ficou um pouco triste aí, né? Então, se você ler, você vai entender lá. Então, as profecias, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, é um caos, né? Então, o que que tem que fazer? Deus, ele dá ali as dicas. Então, o que que tem que fazer? Aí José sugeriu, né? Faça isso, assim, assim, desse jeito, né? Então, é assim que funciona. Se você tem um sonho que numa estrada vai haver um acidente contigo, fuja dessa estrada. Entendeu? É assim. É maravilhoso. Deus fala contigo todo dia. A questão é de você estar mais aberto para ouvir Deus ou não. Depende de você. Deus todo dia quer falar contigo, né? Quanto mais em espírito você tiver, é melhor, tá? Então, aí em função desse sonho, a gente dia 27 estava lá na Câmara, né? Muito bem, dia 28 de manhã, Deus deu revelação que, bem cedo, orando ali, Deus me falou que o Deus do vereador Adnan não é o mesmo que o nosso, é um outro Deus, né? Porque é só um que sai vitorioso e ele não é de confusão, tá? Então Deus não funciona assim, pro A e pro B, pros dois guerrear e um matar o outro. Não, Deus ele se você pega Davi, Deus falava com Davi, quem vencia? Davi e seu exército, né? Então, é assim que funciona, tá? Então, se você pega na Bíblia ali os grandes homens, né, que serviam a Deus, Deus ele está, não adianta a pessoa falar, eu sirvo ao Deus. Sim, o passado lá, se você vê quantos deuses haviam, né? Milhares. Diz que ali na África tem mais de 300 mil deuses, né? Tanto é que a Bíblia tem a palavra Deus em maiúsculo, Deus em minúsculo, né? Para você entender um pouco o que é Deus, tá? O Deus que eu sirvo, eu não tenho dúvida, né? É um Deus sobrenatural, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, dia 28, que era quinta-feira, de manhã, né? 11 horas, eu fiquei sabendo, cheguei aqui em casa, eu tinha saído no centro, cheguei aqui em casa, aí botaram em pauta de novo o projeto, tiraram a emenda e botaram em pauta para votação. Peguei toda a família e fomos lá de novo, né? Falei, nossa, fomos para lá. Muito bem. Aí fomos lá, eles lá se articulando, os vereadores, tudo, né? A gente ficou lá meio, a gente não sabia o que estava ocorrendo e a gente estava lá acompanhando. Bom, resumindo, aí o que que acontece? Botaram para votação e colocaram em pauta. A pauta novamente a sessão de uso aqui do espaço, né? Para votarem para Liga Iguaçuense de Futsal ou não, né? Se votassem sim, o espaço era deles, né? Se votassem não, aí o espaço não seria deles e a gente continua aqui, né? Para ver, a gente não está nem brigando para o espaço ser nosso documentado, é apenas para não sair daqui. É uma guerra, né? A batalha espiritual é assim, tá, gente? Então é assim, se você servir a Deus verdadeiramente, essa guerra vai até a morte, tá? Até o final dos dias. É assim, é luta todo dia. Mas Deus é maravilhoso, o importante é estar com Deus, né? Então, muito bem. Aí, quinta-feira estávamos lá de novo. Umas 11h30 chegamos lá, e a câmera ali e tal, e vinha um vereador falava, outro falava, a gente não entendia nada, né? Mas tudo bem. Botaram lá em pauta, aí foi, né, o assunto do imóvel aqui. O que aconteceu? De novo o vereador Adnan pediu vista, terceiro erro. Pediu vista do terreno, né? Pediu vista, eu falei, vixe, aí os vereadores não permitiram a vista e foi para votação efetivamente. Então a votação, todos que estavam presentes, que foram 13, votaram não a sessão de uso para a Liga Iguaçuense de Futsal, né? Não, todos votaram não, né? Até porque o próprio vereador Adnan ia ficar muito feio se votasse sim, né? Porque seria o voto único.
Então, lembrando que foi unânime, né? Isso que realmente seria muito importante que todos entrassem no consenso e analisasse, verificasse que não tem graça, tira uma associação, tira uma ONG de um local para botar outra. Tira uma que está fazendo assistência social para botar outra. Tira uma que está fazendo esporte para botar outra. Não tem lógica. Né? Inclusive acaba sendo até abuso de poder isso, né? Porque nós temos a outra situação, o pedido foi feito desde 2018, outra travessa e já recebe apadrinhamento, né? Conhecimento, isso aí tem um valor maior do que regras, né? Então isso ia criar meu Deus, ia criar um pânico jurídico, porque não haveria mais uma certa preferência para quem começou antes o pedido de um processo, né? Então seria algo, ia criar uma jurisprudência totalmente contrária, né? E acabar prejudicando o futuro, né? A gente teria que, se caso a Câmara votasse e fizesse a sessão de uso lá para Liga Iguaçuense de Futsal, eu creio que haveria alguns problemas aí juridicamente no futuro, porque daria fortalecimento, conhecimento, parentesco, apadrinhamento, né? Então isso que não pode acontecer, né? Então ficamos muito felizes, né? Estamos aqui no local, hoje, dia 31 de dezembro, 8h59, né? Esse vídeo já está 31 minutos de gravação, mas é uma forma de explicar para você, sem denegrir nenhuma pessoa, nada, né? De mostrar que às vezes tem algumas pessoas que eles parece que não gostam de quem tem luz, de Deus, do Espírito Santo de Deus, diz que serve ao mesmo Deus que a gente, mas não é. O mesmo Deus que a gente não ia fazer toda essa bagunça, né? Mas Deus me falava, calma, já fique tranquilo, quanto mais cheia a câmera tiver, melhor. É uma divulgação da ONG esportiva Meninos das Cataratas, a nível da cidade inteira ficar sabendo, que toda a mídia estava lá, né? Teve matérias em jornais, revistas, grupos, né? O COPEF, que é o Conselho de Pastores, os pastores tudo interagindo, a gente participa do COPEF, né? Eles até fazem reuniões aqui conosco, né? A gente tem participado do COPEF, que é o Conselho de Pastores de Foz do Iguaçu, que envolve todas as igrejas de Foz, né? Então os pastores ali, agradecemos de todo o coração, eles interagiram com oração, às vezes através do seu vereador, né? Então foi algo assim sobrenatural, eles nos conhecem, eles vieram aqui nos visitar, né? Fizemos reunião aqui já também, então é Deus agindo através do sobrenatural. Então a gravação do vídeo foi para mostrar como é o agir de Deus. O agir de Deus, ele é demais, né? E quando Deus age, não é que eu quero, não é que você ou a outra pessoa quer, é a vontade de Deus, né? Vontade de Deus. Então, a vontade de Deus era não destruir a cidade de Nínive. Por quê? Porque eles se converteram, eles mudaram. Se eles mudaram, o que Deus quer realmente é que a pessoa mude, né? Como também Jeremias profetizou por muitos e muitos anos, né? Porque Deus queria que aquele povo mudasse, né? E vários profetas, eles profetizam por quê? Porque a ideia que Deus quer é que o povo mude, que a cidade mude, que as pessoas mudem, para quê? Para que Deus possa alcançar essas pessoas com benevolência, que Deus verdadeiro ama todos, todos, sem discriminar ninguém, entendeu? O rico, o pobre, o branco, o preto, o rico, o baixo, o alto, todo Deus ama todos, porque é Ele que nos fez, né? E Deus dá chance, Deus dá oportunidades para todo mundo, né? Então a gravação desse vídeo era exatamente passar essas informações, né? A forma, o que aconteceu na Câmara dos Vereadores. Então hoje, no último dia do ano, dia 31 de dezembro, às 9h02, né? 2023, domingão hoje, estou aqui gravando esse vídeo, vou colocar ali, postar no YouTube, né? E para você entender corretamente o que ocorreu. Então estamos aqui no imóvel, o antigo SESI no Morumbi, né? E a gente sabe que agora, a partir de janeiro, o senhor prefeito, né? Porque se comprovou realmente que Deus deixou muito claro que através de tudo que aconteceu, né?
que o senhor prefeito acabou, né, se complicando. Por quê? Porque Deus mostrou que toda a Câmara dos Vereadores viu que ele fez algo errado. Toda a sociedade viu que ele fez algo errado. Até porque as falas das pessoas eram assim: poxa vida, né? Isso vem lá de cima. Fim de ano, o senhor prefeito de uma cidade, ele deve trazer paz, harmonia, mansidão, amor ao seu povo. E não aquela bagunça lá, né? Porque estávamos um grupo ali na Câmara, inclusive vereadores, tudo, mas toda a cidade estava mobilizada. Rede de jornais, matérias, né? Então, o senhor prefeito não pode fazer isso, ele tem que trazer coisas boas para a cidade, né? Então, se comprovou, Deus acabou, inclusive, falando aí, através de tudo que aconteceu, né? Que deixou o senhor prefeito numa situação delicada, porque o causador de tudo isso foi ele, porque ele que fez uma carta assinando, inclusive de próprio punho, dizendo o seguinte: ó, faça a cessão de uso desse imóvel para LIFs, ligações de futsal, que é totalmente incoerente. Nosso pedido estava ali do lado, né? Estava do lado, o pedido com toda a documentação apresentada. Era só fazer o contrário. Faça a cessão de uso para a ONG Esportiva das Cataratas e a gente estaria aqui documentado, né? Mas assim não quis o senhor prefeito Chico Brasileiro. Tranquilo, não há problema, né? Porque Deus, a gente serve a Deus, Ele é soberano e Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele sabe de todas as coisas, né? Sabemos também que o ano que vem Ele pode vir a mexer com a gente, não no sistema de cessão de uso, né? Mas para vir querer tumultuar, bagunçar, mas aí Deus vai nos dando estratégias também, né? Que Deus possa abençoá-lo também, cuidar dele e da família, que nos dê paz aqui, porque a gente desenvolve um trabalho aqui realmente muito grande, esse 2020 sobrenaturais, né? Sobrenaturais, é um ano político também, então a gente não mexe com ninguém, a gente quer paz, a gente atende muitas pessoas, muitas famílias aqui realmente são carentes, necessitadas. É um bairro que não tem aqui aula gratuita de informática, de violão, de inglês, não tem aulas gratuitas de balé, de dança, esportes, entendeu? Assim, então a gente trabalha no âmbito bem completo, não é só uma modalidade, né? Aqui a gente quer criar vários cursos, esse ano 2024, né? Deus aprovando aí os nossos projetos e o senhor prefeito não mexendo com a gente aí, né? Apesar que Deus está no controle de tudo, né? A gente pretende assim realmente atender até mais do que 2023. Então, a você que viu esse vídeo aqui no último dia do ano, eu te agradeço. O que eu queria falar é isso, é um vídeo longo, mas o poder de Deus, ele é sobrenatural. Deus é soberano. Sirva um Deus verdadeiro. Deus, Jesus, Espírito Santo de Deus, tá? Então, Deus, o Deus verdadeiro, enviou Jesus Cristo. E que daí teve que ir para deixar para a gente o Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo de Deus? É você é um Elias, você é um Eliseu, você é um Samuel, você é um profeta Samuel. Se você se posiciona, hoje tem o Espírito Santo de Deus, que quando você aceita Jesus Cristo, ele entra dentro de você, você vira um profeta, entendeu? Ele começa a trabalhar dentro de você. Na época lá, Elias, Eliseu, Samuel, esses profetas, não havia o Espírito Santo de Deus, por quê? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Então, só para entender, Deus verdadeiro enviou o seu Filho, Jesus, para andar nessa terra, andar com pessoas, está mais do que provado que Jesus passou por aqui, e daí teve os relatos, os escritos, os apóstolos, pessoas que andaram com ele, aí fez-se a Bíblia. A Bíblia é os relatos de Cristo. Então o que precisamos fazer para servir o Deus? Se você está confuso, para você servir o Deus verdadeiro, você precisa ler a Bíblia. Ler a Bíblia e praticar o que está na Bíblia. Aí cada dia mais você se enche do Deus verdadeiro. Aí sim. Aí nós vamos se abraçar, nós vamos compartilhar coisas, porque daí o seu Deus e o meu é igual. Mas não o do Adnan. Adnan não é o mesmo Deus. O Deus dele é outro. Ele está confuso, né? Tá bom? Então, gente, felicidades. Um ano de 2024 maravilhoso.
Que Deus possa entrar no seu lar, na sua casa, te abençoar, né? Que te dê vitórias em guerras, em batalhas espirituais, e que você entenda que existe um mundo espiritual e ele é latente. E esse mundo espiritual, somente quem pode vencer é o Espírito Santo de Deus. Não é você de carne e osso, não, tá? Você apenas vai lá, leva o seu corpo, tá? Mas é o Espírito Santo de Deus que vence as guerras e batalhas, tá? A própria Bíblia diz: fuja da aparência do mal, né? Então fuja da aparência do mal. O que é o mal? O mal é um espírito maligno. A Bíblia fala: fuja, porque eu sou de carne e osso, né? Músculo, osso, carne, pele. Então diz o seguinte: Jair, você fuja do espírito ruim. Fuja da aparência do mal quer dizer o seguinte: Jair, João, Pedro, Maria, fuja do espírito maligno. Entendeu? Então fuja da aparência do mal. Por quê? O que isso quer dizer? Que quem ganha as guerras espirituais é que você tem que botar a batalha espírito com espírito. Você de carne e osso, querer enfrentar o mal, você dança. Porque, ó, fuja da aparência do mal. Não diz assim, enfrente o mal, enfrente a aparência do mal. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Entendeu? Então, fuja eu, de carne e osso. Mal é espírito ruim, espírito maligno. Né? Por quê? Porque a gente só ganha as guerras de joelho. Jejum, oração e joelho. Porque quando eu faço isso, eu elevo o Espírito Santo de Deus para guerrear contra o mal, o espírito maligno. Espírito contra espírito, o que acontece? Sempre a luz vence as trevas. Sempre. Então, quando a gente coloca Deus verdadeiro, né, Espírito Santo de Deus, né, anjos e arcanjos, sempre somos vitoriosos. E eu tenho pena, tenho dó, realmente de coração, aqueles que não entendem isso. Porque dói muito, entendeu? Eu já vi várias situações, muitas, nem vou relatar aqui, mas eu tenho dó, eu tenho pena, de coração, eu tenho pena mesmo, aquele que não entende isso. E aquele que luta e tenta ir para o outro lado. E ele acaba se complicando, entendeu? Se complicando muito. Por quê? Porque o único que vence as guerras e batalhas espirituais é o Deus verdadeiro, né? Espírito Santo de Deus que está conosco, né? E que vence as guerras e batalhas. Mas para que ele esteja conosco dentro da gente, o nosso corpo tem que ser um templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Gente, muitas felicidades. Deus abençoe você, sua família, sua casa, e que esse ano de 2024 seja um ano de sabedoria e entendimento, que você possa ter visões melhores ao assistir celulares, computadores, notebooks, televisões, que você tenha uma abertura de visão, que caia suas escamas, que caiam as ceras dos seus ouvidos e que Deus possa te dar sabedoria para entender o que é bom, o que é ruim. Porque nós estamos no final dos tempos e falta muito pouco para Cristo voltar. E será ainda nessa geração. Eu, você, meus filhos vamos ver isso, tá? Será nessa geração. Amém? Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz.